Hola, bienvenidos a este segmento de We Talk, aquí en esta plataforma maravillosa de Women Working for the World, donde hablamos de temas de nosotras las mujeres. Yo soy Alexandra Pumarejo y hoy aquí vamos a tener una conversación maravillosa con sexóloga, psicóloga hace más de 20 años, ¿no? Escritora exitosa, conferencista, estrella de televisión y de radio, pero ante todo y sobre todo lo más importante para mí, mi amiga Flavia Dos Santos. Hola, ¿Cómo Graça, pero estás? não, eu muito bem, pero tu estás enganada, eu não tenho mais de 20 anos de experiência, eu tenho Chico. 30. Como que eu tenho 20? Não, eu tenho de experiência Ah, alguns meses. no le mintamos a la gente, ¿sí? Por favor, empecemos con la verdad porque este tema es muy importante para todas las mujeres que nos están escuchando hoy y todos los días que nos van a escuchar en esta plataforma, así que empecemos con la verdad. Más de 20 años de carrera artística. Bueno, pero me encanta hablar de este tema porque yo creo que no hay nadie mejor para hablar precisamente. El título de esta conferencia o de esta charla va a ser La sexualidad como herramienta para el empoderamiento femenino. Suena Uau, uau, importante, muito bom. Suena muy importante e me importante. parece, e não só importante, Alex, pero tu sabe que nós outras sempre estamos falando de esses temas. É uma coisa que a menudo conversamos. E eu digo, se habla muito de empoderamento, pero muitas vezes a gente se olvida que o empoderamento, antes de tudo, passa por el corpo. Tu não puedes correr uma bandeira e dizer, eu sou uma mulher empoderada, se não tens uma relação fluida com tu corpo, de boa autoestima, de boa sexualidade, de confiança e reconhecimento corporal. Así es, pero yo quería empezar el tema preguntándote, ¿qué es eso? ¿Qué es nosotros acá todo el tiempo hablamos de que no nos gusta muchas veces la palabra empoderamiento porque pensamos que se usa ya demasiado. Tengo que estar Uhum. empoderada, tiene que empoderar a sus hijos, el sexualismo empoderado. Entonces yo lo que quiero saber es para ti, ¿qué es la sexualidad y el empoderamiento? ¿Y cómo se Mira, o pueden tema, unir? como eu te dizia de princípio, o sea, tu não puedes pensar em empoderamento como dizer, eu tenho o poder. O poder de quê? O poder de hablar? O poder de atacar? Não. O poder feminino está no momento em que a mulher, de verdade, sente orgulho de seu corpo, Ujú. não tem medo a seu corpo e é capaz de poder confiar em ele. Então, por que eu te digo isso? Porque eu já he visto em consulta mulheres que se dizem empoderadas, pero que fingem orgasmo depois na cama. Entende? Então, eu digo, pero onde está o empoderamento? Se a ti te toca fingir algo que tu corpo hace. Então, o empoderamento, antes de todo, é esse momento em que eu não tenho nenhuma dificuldade em buscar o que sinto, sentir, permitir-me e disfrutar. A partir desse momento que a mulher pode confiar em seu corpo, ela está apta ou lista com as ferramentas para comer-se o mundo. Pero eu não posso comer-me o Literal. mundo se eu não sou capaz de mirar-me ao espejo. Eu não posso comer-me ao mundo se eu não sou capaz de confiar e dizer, não, isso é uma fonte de prazer e não tenho que sentir-me culpável quanto a isso. Nós outros não estamos desconectados. Não há uma cabeça que pensa por si sola sem um corpo. Aqui todo se comunica. Então, tu só puedes falar de empoderamento quando tu passas por esse corpo e entendes que o corpo é o que te dá essa herramienta. Pero um corpo donde tenga uma relação positiva. No, y donde yo estoy cómoda en mi propia piel. Yo creo que cuando hablamos de este tema en específico, a mí siempre se me viene a la mente a cómo era en la época de nosotras, donde el empoderamiento venía era con la virginidad. Yo Sim, tenía poder en la medida imagina. en que no era una persona sexual, en que yo me guardaba y eso era Sim. lo que era empoderamiento. Y yo creo que la ventaja, digamos, de nuestras hijas o de la generación de hoy en día es que la virginidad no es un premio ni es algo que se guarda para poder precisamente tener más poder en el tema de la virginidad, pero también lo que estamos viendo es, y tú y yo hemos hablado mucho, cómo las mujeres también a veces no restringimos el sexo como una manera también de ejercer poder. Y yo creo que eso son connotaciones que están equivocadas. Es más de uno Isso, mismo con nuestro cuerpo. isso se carga desde a época passada, não? Porque esse é um condicionamento machista. Quando tu associas o valor da mulher e o poder da mulher entre as pernas, tu estás dando cabida e rienda ao machismo que sigue vigente em nossa cultura. Então, aqui é um tema de uno parar e pensar e dizer, opa, mais allá de sentir-me uma mulher empoderada, é ver a las outras mulheres que salem de esse comando machista que nós outras
obrigadas a vivir toda a vida. Então, parte de nós outras é apoiar unas a las outras, não meter isso, inculcar em las hijas que o poder de ellas está entre as pernas, não meter em la cabeça ou criticar a uma mulher que viva seu corpo e sua sexualidade de maneira fluida e coerente para ela como algo negativo. Porque no momento em que nós outros señalamos a outras mulheres, estamos fazendo isso. Primeiro, mantendo o machismo e segundo, quitando o empoderamento de outras mulheres. Para quê? Por medo? Qual é o medo que nós outras seguimos tendo que não podemos viver com tranquilidade a liberdade do outro? Ou seja, a gente que está preocupada com a sexualidade ajena é porque tem muitas contas para ajustar com a própria sexualidade. Porque no momento em que eu tenho minhas contas listas, que eu me sinto bem, sinto poder com meu corpo, eu não tenho por que señalar a outras mulheres. Eu não tenho por que castrar a las niñas de essa geração ou de qualquer outra geração que venga. Aún se vê isso, Alex, aún se vê. Tu No, sabes, total. tu tens hija jovem que está aí na vida. Eu veia com meu filho quando uma vez dijo em la casa, o sea, não, fulana é muito fácil. Eu quase me muero quando eu escutei meu filho dizendo isso. O sea, mostrar a ele a masculinidade tóxica e como, sem dar-se conta, desde muito temprano, uno vai encasilhando as mulheres e quitando-lhes voz e poder, entramos no discurso famoso de calladita se vê mais bonita. Para mim, Alex, não há pior frase que essa. Sí. Não há, não há. Sí. Não há porque é castrar a la mulher, é castrar al ser humano e é dominar. Não, nada encajado se vê mais bonito. Al contrário, hablando as pessoas se veem inteligentes, interessantes e partes do mundo. Quando tu callas a uma pessoa, seja homem ou mulher, tu estás quitando essa pessoa de sua participação no mundo. E isso é de uma violência tenaz para mim. No, y además juzgar. Yo creo que en el caso de nosotras, y yo sé que muchas mujeres seguramente que nos están viendo ahorita, tenemos hijas y tenemos hijos. El tema del silencio, el tema del tabú de la sexualidad, yo creo que nos ha hecho mucho daño a través de los años. Yo no me acuerdo que mi mamá se haya sentado conmigo y me haya dicho, mira, el sexo debe ser placentero, no solamente para el hombre, sino para ti también. Eso no pasa. Para eso no pasa. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo sé que hasta el sol de hoy, porque tú conoces personas y yo conozco personas que hasta el sol de hoy les cuesta mucho trabajo de hablar de la sexualidad, no solamente con sus hijas, sino también con sus hijos, porque ese es un tema de dos personas. La sexualidad es de dos, no solamente de uno de los lados. Entonces, ¿cómo haces tú o cómo podemos ayudar a las personas de que se abran un poco más y sigamos hablando de estos temas sin tabús, a pesar de todo lo que se ha hecho, a pesar de que tú has sido pionera y hablar de sexo en televisión o que tuvimos programas como Agenda en Tacones donde hablábamos de sexo todos los días, todavía sigue siendo un tema muy, muy tabú. ¿Cómo hacemos para que precisamente las mujeres se sienten y puedan hablar con sus hijos sin miedo, sin la vergüenza implícita de una buena sexualidad? Mira que tú decías hablar con los hijos y con las hijas y con la pareja. O sea, ¿cuántas veces tú ves parejas que hablan de todo, las cuentas, los problemas, pero el sexo es un elefante blanco que queda ahí en el cuarto, pero nadie tiene coraje de mencionar, hay un elefante aquí? No, la pareja prefiere hacer de cuenta que el tema no está. En pandemia hemos visto eso, como hubo cantidades de crisis por cuenta de parejas que de pronto fue el momento para afrontar una mala sexualidad, afrontar una mala relación. Alex, yo creo que la única manera de quitar el tabú y el morbo es no criticar a los que hablan. La gente sigue teniendo mucho miedo y prefiere quedar calladita para verse más bonita. Entonces, mientras nosotros tengamos gente de afuera, que a mí me gusta decir, una minoría bullosa, porque sí es una minoría, pero la minoría es capaz de hacer una bulla tan grande que uno jura que es la mayoría. Mire tú que yo que llevo 16 años en Colombia, 15, llevo 12, 13 viajando por todo ese país de punta a punta y siempre la gente tiene una percepción de que el colombiano es conservador y nunca pude compartir eso. No estoy de acuerdo. Yo conozco ese país todo. Lo que pasa es que la gente le da miedo hablar, le da miedo poner sus posiciones. Tú ves que son muy pocos los que son capaces de marcar posiciones frente a cualquier tema. Y ahí, ¿qué pasa? Viene esa minoría bullosa y trata de callarlos. Entonces, mientras nosotros sigamos dando oídos, atención a la minoría bullosa, vamos a seguir teniendo una sociedad
amedrentada, uma sociedade intramuro. Eu ando trabalhando muito um conceito agora de la lógica de condomínio, de la lógica de clubes, como a gente muitas vezes prefere encerrar-se em muros para proteger-se e não se dá a oportunidade de viver lo externo, de viver lo diferente, de viver lo extranjero, não? E é curioso porque aí entramos em temas de xenofobia, entramos em temas de prejuízos. É muito importante uno poder não juzgar e escuchar. Escuchar, ejercer, produzindo empatia. Empatia não é uma coisa que tu sientes, é uma coisa que tu produzes. Tu haces empatia. E a empatia tu haces no momento em que eres capaz de escuchar e entender que isso que não duele em ti, que não é parte de ti, pode doler e ser importante para o outro. E ser parte do outro. E aí é onde se produz a famosa empatia, quando eu sou capaz de escuchar e não atacar e callar ao outro. Então, nós falamos muito de empoderamento, empatia, felicidade, mas será que de verdade los estamos produzindo? Ou será que, ao fim do dia, nos encanta assumir o discurso da minoria budiosa e callar ao outro que pensa diferente, callar ao outro que, de pronto, esse discurso não me é comum? E aí eu me cerro outra vez em meus muros, me cerro em meu condomínio, em meu clube, em minhas paredes. É muito interessante quando começamos a estudar a lógica do condomínio, onde ponemos as pessoas apartadas umas das outras. O quarto de condutores em los condomínios, os clubes que põem as pessoas vestidas de maneira distinta. O sea, todo isso nos impide de pensar com os sapatos do outro. Todo isso lo que hace es aislar-nos del mundo e manter um status quo de um machismo, de um centralismo, donde prevalece el pensamento de una minoría. Estoy totalmente de acuerdo. No, totalmente de acuerdo, pero también sabes qué, Fla, me parece que el tema de no conocernos bien nos impide de poder expresar nuestras necesidades. O sea, siempre estamos esperando que nuestra pareja nos lea la mente, que nuestros hijos nos lea la mente, que todo el mundo nos lea la mente. Y vemos mal y tildamos de una persona arrogante, egoísta, cualquier cosa negativa de una persona que expresa sus necesidades. Yo necesito sexo, necesito que me toquen, necesito esto, necesito lo otro. Nos cuesta mucho trabajo entender que para primero expresar las necesidades tenemos que conocernos. Y lo que pasa es que en el tema del sexo nos da tanto pánico, estamos tan inculcadas con todo este tabú que no podemos hablar del sexo. Si somos sexuales, entonces somos prostitutas. Si nos gusta el sexo, entonces somos yo no sé qué, que no exploramos, como bien dices tú todo el tiempo, nuestras necesidades y por ende no las podemos transmitir. Y por eso es que yo creo que también nos cuesta tanto trabajo hablarlo con nuestros hijos. Si a nosotros nos da pena nuestra sexualidad, ¿cómo vamos a poder afrontarlo con una pareja o con los hijos? Tu nunca avanças em um tema, tu só chegas a um tema ou avanças em um tema hasta o ponto que avançaste contigo. Se tu tens temas mal resueltos quanto a tu sexualidade, quanto a tus prejuízos, quanto a tu forma de ver a vida, tu não vas a lograr avançar muito com as outras pessoas. Uno solo é capaz de ir adelante com outros en el momento que com uno. É exatamente a lógica, a coisa do avião. Tu solo puedes oxigenar a outros quando estás oxigenada. Tu não eres capaz, porque tu te mueres en la mitad del camino. Pero mira lo que decías tú ahora, no principio de dizer, yo necesito sexo. Em um contexto, se tu dices isso, ou pode que haja pessoas que vão a ver isso e vão a poner a risa ou señalar o dedo. E aí, nesse momento, uma pessoa que não está bem com seu corpo, que não está empoderada em sua sexualidade, se vai sentir tão amedrontada. Você vai sentir, ai Deus mío, se riu de mim, ai Deus mío, essa pessoa me está mirando feio. E aí tu tens, a pessoa que está mal preparada tem tanto medo de não ser parte desse condomínio, de não ser parte desse clube, que você vai callar e vai poner outra vez um muro para poder encerrar-se e proteger-se. Então, isso que eu digo, ou seja, uno que está escutando aqui e que diz, ela necessita de sexo, ojo, não é ela que necessita de sexo, eres tu que necessitas trabalhar tu sexualidade. Eres tu que necessita melhorar tu relação com tu corpo. Então, eu vejo isso, imagina, por minha prática, tu sabe como é? É como eu digo, eu tenho todos os apodos desse país. Eu sou vieja arrecha, vieja cochina, vieja sucia, vieja verde, vieja calentona e vieja ninfómana. A mim me chamam de todo. Uma mulher que tenha medo
de não estar dentro do condomínio, dessa lógica encerrada, se calla. Se calla, Claro. se assusta e nunca mais se empodera. Então, mira o risco do bullying em los colégios, mira o risco do ambiente laboral que callan a las mujeres, o ambiente de pareja, que uma pareja diga, e tu te ves como uma perra fazendo isso. Então, uno que não está seguro desse corpo, que não está seguro de seus pensamentos, se encerra. E aí, de novo, vuelve para o condomínio. Claro. E não sai nunca mais de aí. Y que le han dicho que es malo y que le han dicho que es mejor, como dices tú, callar, no hablar del tema, no hables. Y por eso es que hay tantas mujeres que han tenido tan mala sexualidad tantos años y después le dicen a sus propias hijas, no te preocupes, mijita, eso es así. Porque Exato. precisamente es un tema de generaciones. Entonces, no Exato. puedes pedir lo que necesitas. Todo lo contrario, si tú pides lo que necesitas, te va a dejar. Te va a dejar. Exato. Entonces, eso es lo que Porque precisamente aún tenemos que temos cambiar. la agenda de que não podemos ser errada, aún temos a doble agenda a la hora de encontrar gratificação. Eu não digo ¿Ah, sí? amor, porque amor não se encontra, amor se decide, pero encontrar gratificação, uno tem uma doble agenda, ou seja, não, eu tenho que manipular essas variáveis para que não me deje, não me señale e esteja comigo. Isso é poder. Aí eu me pergunto, empoderamento é manipulação? Empoderamento é buscar a uma pessoa que esteja ao lado meu para que eu me sinta identificada, que eu me sinta segura e tranquila? Isso não é empoderamento. Isso Y é para que me sienta ser. valiosa. Essa é servitude. Então, há muita gente que confunde empoderamento com servitude. Ou seja, que crê que poder é poder servir a algo ou a alguém. Então, eu tenho poder. Mira isso no âmbito político, no âmbito laboral. Quanta gente se deixa entrar na servitude porque crê que é poder. Então, eu tenho poder porque estou servindo a isso. Estou servindo. Então, poder não é isso. Empoderamento é ao contrário, é libertar. E é justo o que assusta. O que mais dá medo dentro de uma sociedade são pessoas livres. Pessoas livres para falar, para pensar e para sentir. Mira o que está passando em Afeganistão agora. Que coisa mais assustadora. Como é o tema da falta de la liberdade, del medo à la liberdade. Uma sociedade extremadamente machista, fundamentalista, que está callando a las mulheres, que les está tirando ácido, que las está matando para que não sejam livres. Por quê? Porque lhes dá medo ser dominados nessa liberdade. O sea, é uma coisa tão absurda o que está passando no outro lado do mundo. Sí, les da miedo que las mujeres piensen por sí solas. O sea, si tú, chévere que hablemos de eso, porque si tú lees las prohibiciones, o sea, la prohibición es mostrar piel porque eso va a hacer que el hombre se descontrole. También Exacto. lo que todo esto, o sea, imagínate tú, además no solamente es nefasto para nosotras como mujeres y para esas mujeres que están allá, sino ¿qué dice eso de los hombres? Que si una mujer muestra un tobillo, muestra un hombro, entonces está totalmente descontrolado, o sea, está comparando un hombre con un animal también. Y yo creo peor, que eso es... El cuerpo de la mujer como una amenaza y una bomba. Y hay mujeres en nuestra sociedad que todavía que no piensan tiene nada así. que ver con eso, que tienen miedo a su cuerpo porque cree que mostrar su cuerpo es una amenaza para el status quo, para ella. Mujeres que les da pánico salir en la calle o ser miradas porque creen que ellas son una bomba caminante. Miren qué terror una niña que tenga miedo a su cuerpo. E depois nós venimos com um discurso de empoderamento. Então, é muito louco isso. Talvez coger o exemplo de Afeganistão para nossa sociedade, de alguma maneira, se beneficiar de isso e mostrar esses paralelos. E mostrar a las mulheres que não há que ter medo. Ou seja, que é como se inculca em la cabeça de la mujer desde muito temprano que ela é uma ameaça. Ela é uma bomba. O corpo feminino é amenazante. Em la cabeça de las pessoas que não han trabalhado sua sexualidade, que não han sido educadas, que não têm instintos controlados. São animais. Aqui entre nós, esses talibãs são uns animais. Não, total. Animal é que não pensa. Animal é que atua por instinto. Sí, pero más allá de animales son personas inseguras, porque es que un hombre o una mujer no puede ser insegura del otro género o que otro género porque le dé algo de poder, entonces se va a dominar el mundo. O sea, no puede ser. Todo lo contrario, tenemos que complementarnos, que ayudarnos. O sea, a mí lo único que me demuestra es mejor dicho, un tema de inferioridad intelectual
impresionante donde tienen que callar, amedrentar, amenazar, pegar, abusar, para que precisamente no sean. O sea, qué susto tan grande le tienen al poder femenino que tienen que hacer todo eso para ellos sentirse superior. Y eso, yo sé que está en el extremo del talibán, pero lo vemos todos los días también en nuestra sociedad colombiana. Todo el de nuestras sociedades latinas lo vemos una y otra vez. Hay que callar a la mujer, hay que bajar en la sexualidad, hay que hacerla que se sienta culpable por ser femenina, por ser coqueta, en el buen sentido de la palabra. Entonces yo creo que eso que estamos viendo obviamente en el extremo absurdo y absoluto en Afganistán, sí vemos matices aquí en nuestra sociedad latina también. Totalmente de acordo. Agora, tu dizias da inferioridade intelectual. Alex, o sea, não há intelectualidade, há instinto. El animal vai por el olor, el animal não pensa, el animal vai por la calle, siente el olor de una hembra que está en celo y se la monta. Entonces, lo que muestra en ese lado del mundo de Afganistán, não há nada de pensamento, não há nada de racionalidade. São puros animales que sentem olores e porque sentem olores se descontrolam. Então, isso que eu digo, o sea, ¿dónde está o pensamento? ¿Dónde está a construção o el inserir-se na cultura? Porque inserir-se na cultura é isso, é poder comunicar-se, é poder elaborar um pensamento. Mas se tu analisas o que passa em Afeganistão, não há um inserimento na cultura. Há homens que são animais, porque atuam bajo instinto. E como está bajo instinto, então encerremos as hembras, porque as hembras entram em celos, e aunque não entrem em celos, nós actuamos bajo instinto. Então, e não nos vamos locura, a poder controlar. Nos sirve muito como exemplo e como forma de debate em nossa sociedade, como dizias tu, porque dentro de nosso pensamento latino-americano machista, cargamos esse ranço da animalidade, da instintualidade. Então, é interessante o que está passando, não para que dá, que pesar, pobrecitas, que lástima que nasceram allá. Não. Discutamos nós outros o que está passando allá para transformarmos nós outros como sociedade. Uma sociedade só cambia através da palavra, através das discussões. Se nós outros não nos ponemos e metemos em uma discussão esses exemplos reais, nós outros não vamos a cambiar. Então, é o momento que analisemos e, como dizias tu, hagamos o paralelo de lo que é esse instinto animal allá e como aqui há reflejos de isso aún em nossa sociedade, onde a mulher aún é vista como a provocadora de um instinto incontrolável, como se o gênero masculino foram animais instintuais incapazes de pensar, elaborar pensamento, elaborar a palavra. Então, estamos vivendo com o quê? Com um zoológico? Então, vamos todos para um zoológico. Não vivamos em sociedade. Nos encerremos não no clube, no condomínio, mas em zoológicos. Pongamos muros a los hombres y mujeres como si fueran zoológicos. Sí, todos andamos por el mundo muertos del miedo al final. Pero bueno, sigamos con este tema de coyuntura. Miremos lo del gobernador Cuomo, ahorita en Nueva York, sí, que acaba de renunciar exacto. La semana pasada precisamente por alegaciones de sexual harassment, de acoso sexual. El movimiento del Me Too, nosotros lo hemos discutido muchas veces. Yo creo que tiene dos caras de la moneda. ¿Tú crees que este movimiento sí ha ayudado con el empoderamiento femenino en cuanto a la sexualidad? ¿O por el contrario tiene unos matices que yo creo que también nos está haciendo daño? No sé, quiero saber tu opinión. Eu tenho sentimentos encontrados quanto a isso, então, sabe, mixed feelings, porque por um lado, todo excesso tem uma coisa positiva, que, ou seja, tu necessitas chegar a um excesso para indignar a la gente e fazer pensar. De novo, a sociedade cambia com a palavra. Não vamos a cambiar se só sigamos as pobrecitas afganas. Agora, quando chegamos a um extremo, é quando logramos de verdade sacar a gente da zona de conforto. Então, o Me Too pudo sacar muita gente da zona de conforto e abrir os olhos para muitas coisas. Por el outro lado, eu entendo que todo extremo paga um preço, porque aí tu tens umas pérdidas no caminho. Te dou um exemplo muito bobo, pero real. Tu sabes, eu tenho a Guillermo, meu filho, que tem 24 anos, e vejo a dificuldade da geração dele hoje em dia e medo de acercar-se a um coqueteo. Ou seja, ele tem medo. Ele tem medo. O sea, é muito interessante. E aí, um dia, falando, eu digo, pucha, pero em minha época, os tipos chegavam matando. E ele me mirou como se eu fosse uma bestia. E tinha a razão. O sea, e aí eu digo, eles têm medo, porque chegar
aproximar-se, acercar, é romper uma barreira de defesa. Então, extrapolar um limite. Então, eu não sei, também é hora de la mesma maneira que chegamos ao extremo do Me Too e está funcionando e está ajudando muito, também é hora que hablemos desse caminho um pouco. Ou seja, de onde estão os limites, qual é o código de acesso para que a gente pueda relacionar-se, porque também estamos vendo uma geração que não se está relacionando mais, que está utilizando a virtualidade porque há medo já. Y somos seres de conexión, necesitamos conexión, eso sí está comprobado desde el principio de los tiempos, y esa conexión también implica el toque, también implica el coqueteo, también implica el corte, ¿cómo se llama? El cortejar a la otra persona. No, yo creo que el Me Too nos ayudó precisamente para decirnos que habían cosas que estaban pasando, que todo el mundo se quedaba callado, que estaban mal. Y a mí lo que me gusta del Me Too es que las mujeres hoy en día pueden hablar, pueden decir, no me gustó, me amenazó, Exato, o sea, exato. el tema de los hombres en poder usando a las mujeres para precisamente usando su poder en contra de las mujeres y las mujeres sintiendo que no tenían opción, sino simplemente seguir con cualquier cosa que las obligaban a hacer. A mí me parece que eso es muy importante porque nos ha dado el espacio para hablar. Pero al mismo tiempo, como dices tú, también hay unas líneas que yo creo que a los hombres viven muertos del miedo también. Y yo creo que Las eso no es mujeres sano. também. Sí, Eu las creio que as mujeres mulheres también. também. As mulheres também já estão com. Por isso que temos esses fenômenos tão loucos de OnlyFans. Temos essa quantidade enorme de relações hoje em dia que não se concretam na realidade. De jovens hoje em dia que preferem manter-se protegidos por la pantalla que enfrentar uma mirada real, que enfrentar um olor, que enfrentar uma comunicação dentro da realidade. Então, é hora também um pouco de discutir essa temática, de hasta que ponto também podemos, onde está essa linha, não? Então, aí hoje em dia um pouco de gente perdida e é preocupante. É Pero yo creo preocupante que porque la é línea lo uma define. geração que Sí. não se relaciona essa geração. La línea yo creo que tenemos que volver a rescatar que la línea la define cada persona. Lo que para ti es acoso, para mí no lo es. Lo que para ti es, yo creo que también ahí tenemos que ser, volvemos a lo mismo, conocerse uno mismo. Para mí, ¿cuáles son mis límites? Que para mí es algo que yo me siento incómoda. Si yo me siento incómoda, ese es mi límite, pero cada uno somos muy distintos. Entonces yo creo que sí hay que hablar del tema, volvemos a lo mismo, hablar de los límites con nuestras hijas, con nuestras amigas, con todo el mundo, para conocernos bien. ¿Cómo haces tú o cómo puede saber una mujer que está escuchando miércoles, yo no sé cuáles son mis límites? ¿Cómo puede empezar a investigar cuáles son para poder saber dónde está la raya? Lo que hace sentir a uno avergonzado. Eu sempre digo isso, ou seja, não é nem a rabia, é a vergüenza. Se uma pessoa me diz um piropo que me deixa incômoda, que me hace sentir molesta, avergonzada, aí está meu limite. Se uma pessoa toca a minha espalda, e isso é uma coisa que de verdade, e é decírselo. O sea, dizer, mire, a mim não me gusta isso. A mim não me gusta toqueteio na espalda. A mim não me gusta piropos. O sea, hay que decírselo. Y no es ser una vieja amargada, no es ser una vieja difícil ni nada, pero es poder conocerse y respetarse. Entonces, cuando uno tiene esa vergüenza, yo digo que ahí es donde toca su intimidad. O sea, la intimidad tiene mucho que ver con la pena, con la vergüenza. Cuando tú tienes un tema que tú no quieres hablar, que tú te sientes avergonzada, es cuando tú tienes un tema íntimo. Entonces, la intimidad está en eso. La intimidad no es mostrar el cuerpo, no es desnudarse. Intimidar são esses sentimentos que não te hacen sentir cómoda para compartirlos. Essas partes de tu corpo que não te hacen sentir cómodas ser tocadas. Então, essa é tu intimidade. E aí estão tus límites. É a vergüenza. Me encanta, pero además de eso, volvemos al mismo tema. Hay que conocerse uno muy bien claro. Y cuestionarse uno todo el tiempo para saber cuáles son esos límites. Yo creo que nadie le puede decir a uno eso sino uno mismo. Y hablando del tema este que mencionaste ahorita de OnlyFans y todos estos productos de sexo, ¿tú crees que esto han ayudado al empoderamiento femenino en cuanto a la sexualidad o tú crees que todo lo contrario? Esto sigue metiéndonos en el esquema machista de las mujeres como un producto, como algo que pone a las personas a salivar. O sea, ¿qué opinas de eso? Eu creio que ajuda porque nos hace hablar del tema, nos obliga a hablar. São piores os temas que não hablamos, porque aí sim se tornam tabu. Então, quando há temas que nos obligam a hablar, que nos obligam a pensar,
são muito buenos. Quanto a los produtos, eu tenho que defender na medida em que hubo um cambio no mercado. O sea, tu vês a história do mercado erótico, antes se focava solo en el placer masculino. ¿Por quê? Porque sempre la narrativa de sexo é penetrar e el hombre ejacular. Sexo perfeito para muitas pessoas, ou relação sexual completa, é penetração e ejaculação masculina. E pare de contar, não se habla de nada mais. ¿Por quê? Porque todo isso é visual. Penetração, há uma erecção, há um movimento, ejaculação, há um resultado. O resultado se acabou. Então, durante muitos anos, toda a indústria do cine, de los produtos, de los estímulos, de los medicamentos, não? A quantidade enorme de medicamentos para homens sempre foi machista. Então, de um tempo hacia acá, as mulheres tomam um pouco o controle da produção das películas, tomam o controle do desenvolvimento de produtos e deixa de ser o homem o protagonista e se busca agora o prazer feminino. Então, hoje em dia vemos produtos que estimulam al clítoris, produtos que estimulam os sentidos, películas que não te mostram mete saca, películas que te mostram o erotismo de la piel, as sensações. A indústria passa por um cambio nesse momento, donde tratam de poner a la mujer como protagonista, tanto que a farmacêutica está todo o tempo buscando alguma pastilla, aún não ha dado com el chiste, porque não vão andar com el chiste. O tema da erecção é um tema fisiológico, o tema do desejo é acá. Então, a mulher agora é a protagonista. ¿Por quê? Porque um homem despertou e disse, ai, que pobrecita de las mulheres. Não, porque muitas mulheres foram detrás disso. A indústria do cine porno em dia, as grandes películas estão saindo de la mano de mulheres, produção e direção de mulheres. Os produtos eróticos estão saindo de empresas que têm mulheres na cabeça da empresa. Então, não é que um homem desperte na manhã com ganas de cambiar o mundo para a mulher. São mulheres que buscam os cambios e despertam por la manhã dizendo, é hora de cambiar. Então, aí estão charlas como essa. É hora de cambiar. Que a ti não te gusta? Que te parece que a sociedade te encasilla? Onde está tu poder que te estão castrando? E quando uno desperta na manhã e diz, sabe que? Eu tenho direito a isso, uno empieza a promover esse cambio e aí sim chega o famoso empoderamento feminino. Onde estás? Te perdi. E creio que é isso, ou seja, o empoderamento feminino aí está. Está em que cada um toma essas decisões de sair adelante e poder lutar por lo que realmente quer e voltar. Pero ahí vamos. Lo que yo quiero dejar aquí, y es un tema que tú sabes que a mí me encanta, es el autoestima. No podemos tener una sexualidad, no podemos tener un empoderamiento femenino si no hablamos del amor propio. Y yo sé que muchas personas y muchas mujeres especialmente dicen, bueno, pero ¿cómo es ese amor propio y cómo lo puedo expresar en la sexualidad? ¿Cómo lo puedo expresar con mi pareja? Porque todavía seguimos con el mismo tema, la pena de poder expresar las necesidades, los gustos, los deseos, porque todavía vivimos en una sociedad machista donde lo sabemos que muchas mujeres tienen la osadía de decirle a su pareja, yo necesito esto, que me toques así, y después el hombre dice, no, es que tú eres una cualquiera, eres una prostituta, por decir menos de las palabras. Entonces, ¿cómo hacemos para que las mujeres se quieran lo suficiente, para que tengan la capacidad de hablar, para que tengan la voz y para que se puedan expresar? Aceptarse, ¿no? Es esa mirada honesta al espejo y decir, esa soy yo. Y ese cuerpo que yo tengo, capaz de me dar placer, es capaz de compartir placer, y yo no tengo que tener miedo a eso. Muchas veces falta de autoestima también es miedo. Es miedo de que uno tenga de ser feliz, de realizar los propios deseos. El deseo nace en la falta. Yo soy deseante toda la vida, entonces uno no es capaz de realizar los deseos porque tiene miedo a esa felicidad. ¿Qué hago después que realizo mi deseo? Entonces, es no sentir miedo, uno no se destruye, nosotros no nos morimos, sobrevivimos al placer. O sea, no hay ni una fuerza que nos pueda destruir en ese proceso. Entonces, es aceptarse y tener esa confianza en lo que uno está viendo, en lo que uno es, sin miedo. Pero muchas mujeres les golpearon, las callaron
hicieron tantas cosas que vienen con unas heridas enormes para ese proceso de aceptación. Entonces, trabajar eso a través de la palabra. Hay que hablar mucho sobre sus traumas y no dejar que nadie te calle. Y que nadie juzgue. Callada, nunca se va a ver más bonita callada, nunca. Se va a ver No, fea. no, y amor propio empieza en saber que somos suficientes tal cual como somos. Porque eso es lo que yo creo que la mayoría de mujeres estamos siempre tratando de ser y de hacer, de sentir Exato. de afuera. Si este hombre siente que soy sexy, entonces soy sexy. Si este hombre cree que soy linda, entonces soy linda. Entonces hay que ser simplemente suficiente por existir, sentirnos valiosos no porque nadie nos los dice, sino porque lo sabemos en nuestros huesos, y yo creo que eso se demuestra en todo lo que hacemos, especialmente en la sexualidad. Bueno, Fla, no tengo reloj aquí, ¿cuánto vamos? 40 minutos, yo creo que la gente bueno, ya. de alguna manera pudo aprender alguna cosa. Yo estoy agradecida de esa invitación, de verdad, y ojalá se repita. Fue muy Bueno, y una chévere. última pregunta, Fla. ¿Cuál sería tu conclusión sobre la sexualidad y el empoderamiento femenino antes de irte? Conclusión es que antes de decir que es empoderada, haga ese trabajo. Haz ese trabajo de conocer a tu cuerpo, de confiar en ti misma y no tener miedo. Nosotros no estamos en Afganistán, no tengamos miedo. Yo puse una frase de Simone de Beauvoir que decía que nosotros teníamos que estar vigilantes toda la vida, que cada vez que tenga una crisis política, económica o religiosa, lo primero que se ve afectado son los derechos de la mujer. Entonces, nunca podemos bajar la guardia. E é o momento, cada vez mais, que nós outras estemos juntas, unidas, não atacando-nos, não criticando-nos, sino que apoiando-nos para evitar que sempre que tenham essas crises, nós outras seamos as mais afetadas. Perfecto, buenísimo. Como Gracias. siempre, qué delicia charla. Te quiero, me encanta. Nadie Gracias. mejor que tú para hablar de estos temas de sexualidad, del empoderamiento femenino y de todos los temas. Gracias tú sabes que te quiero. A ti y a la Fundación Juanfe por esa invitación. Sí, gracias la Fundación Juanfe por darnos el espacio de hablar de estos temas tan importantes para todas las mujeres. Chao, chao.